bem-vindos a mais um Movie Talks. O Movie Talks hoje vai ter como tema a dor e vamos falar sobretudo como ansiedade e depressão podem estar associados à dor e se realmente existe uma causa e efeito entre estes dois conceitos ou se não estão relacionados. E para isso temos cá hoje a Mariana, nossa psicóloga da nossa equipa. Mariana, queres-te apresentar? Sim. Então, olá a todos, eu sou a Mariana, sou psicóloga aqui na Movie Clinic. Vou-me apresentar um bocadinho também para conhecerem de alguma forma o meu trabalho, porque além da consulta em clínica privada, também acabo por exercer outras funções que de uma forma ou de outra também me ligam aqui à dor. Portanto, eu trabalho a tempo inteiro numa unidade de cuidados continuados e numa unidade também de cuidados paliativos e, portanto, de alguma forma a dor acaba por também ser aqui uma coisa com a qual eu já estou familiarizada, porque muitas das vezes os casos que eu atendo são da dor, não é? Exatamente. E dor ao longo de vários tempos. Doença oncológica, portanto estamos aqui a falar sempre de questões muito crónicas e que se estendem durante um grande percurso de tempo. E então de alguma forma também é uma familiaridade que eu já tenho com o tema. Além disso também trabalho com a população mais velha. Não necessariamente tem que haver uma associação sobre estas duas coisas, mas que também acaba por dar aqui uma estaleca neste sentido. Pronto, e em clínica privada também tento fazer um bocadinho a ponte entre as duas coisas, não só a população mais velha, como também adultos, crianças, adolescentes, portanto um bocadinho de toda a população. E abordo temáticas, lá está, como a ansiedade, a depressão, as perturbações cognitivas, as catástrofes, as situações de crise e o envelhecimento de alguma forma que está subjacente a estes processos de trabalho com os adultos mais velhos. Pronto, eu não sei se te acontece muito nas tuas consultas, mas é bastante frequente, eu acho que cada vez mais as pessoas sentirem dor e sobretudo eu acho que o medo de sentir dor. Eu sinto muito que as pessoas têm um bocadinho medo da sensação da dor. Mas acho que é importante nós termos em conta que a dor surgiu e a dor tem uma função protetora. Ou seja, aquela dor muitas das vezes serve para proteger. Eu às vezes até costumo dar um exemplo. Se nós tivermos a nossa mão no lume, ou em fogo, ou mesmo no fogão, e se nós não sentíssemos dor, nós íamos continuar lá com a mão e aquilo ia nos causar uma lesão realmente grave. E essa é que eu costumo dizer que é a nossa dor protetiva, aquela dor que realmente existe para nos proteger. O problema começa a surgir quando esta dor se torna hiperprotetiva e muitas das vezes até nos limita o nosso dia-a-dia e aquilo que mais gostamos de fazer, as nossas atividades. Pronto, não sei se também te acontece um bocadinho isto em consulta, se notas também este receio das pessoas em relação à sensação de dor, este medo de sentir dor. Exatamente, do que é sentir dor, ou se até te acontece mais ao contrário, achas que o que te aparece realmente são pessoas que sentem dor, mas aquela dor está realmente associada a uma lesão tecidual ou nem por isso? Há das duas coisas, lá está, existem pessoas que efetivamente têm dor porque efetivamente houve uma lesão a nível dos tecidos, não é? Mas depois também, de alguma forma, a dor que existe devido a uma lesão física acaba também por ser uma dor que muitas vezes acaba por ser exacerbada por um quadro cognitivo ou por um quadro emocional, porque a dor tem esta experiência e acaba por ser a ligação entre todos estes pilares. Exatamente, e nós temos sempre de olhar mesmo para a questão da dor, seja uma dor no joelho, uma dor de costas, o que quer que seja, pensar que aquela pessoa tem um contexto, que é uma pessoa, que aquela dor naquela pessoa vai causar determinada limitação, se calhar se for noutra já não vai acontecer a mesma coisa e a mesma lesão em duas pessoas completamente diferentes, com estilos de vida diferentes, profissões diferentes, pode dar intensidades de dor também diferentes e formas até de lidar com a própria dor muito distantes, não é? Sim, porque a dor ao fim e ao cabo também acaba por ser uma experiência que é muito subjetiva. Exatamente. Ou seja, a forma como eu interpreto a minha dor poderá ser completamente, e com certeza que poderá ser, uma forma completamente diferente da tua forma de interpretar dor. Porquê? Porque isto também tem muito que ver com as nossas experiências precoces e com a forma como nós fomos tendo algumas lesões ao longo da vida e a forma como as fomos interpretando também. Portanto, a associação que nós fomos fazendo entre uma causa física, digamos assim,
E depois o despoltar de uma reação emocional acaba por ser muito diferente de pessoa para pessoa, e a intensidade que colocam depois na dor, ou seja, a tal dor secundária que muitas vezes se fala, não é? A interpretação da própria dor à luz da questão emocional é muito diferente de pessoa para pessoa. Portanto, nós quando falamos em dor e quando falamos nas escalas que efetivamente avaliam a dor, nós temos sempre de ter a consciência que a dor está a ser avaliada, não é? Por aquela pessoa especificamente, mas aquilo que eu poderia sentir com a dor que aquela pessoa está a sentir poderia ser completamente diferente. Muitas das vezes eu nem uso tanto essas escalas de intensidade de dor na minha prática clínica e sobretudo nestas pessoas que já sentem dor há muitos anos, por isso, porque acho que aquilo é demasiado objetivo e se a dor tem uma componente tão emocional como a própria definição de dor nos indica, é uma experiência pessoal, eu não posso querer contabilizar ou quantificar essa experiência de 0 a 10, porque esse 0 a 10 para mim é um 10, para ti pode ser um 4, para outra pessoa pode ser um 0, exatamente por sermos diferentes e estarmos em contextos completamente distintos. Sim, e uma vez mais lá está, tem que ver com o facto de a dor, por mais que seja uma experiência sensorial com uma causa física, ela também tem uma causa emocional e uma causa cognitiva. Exatamente. E portanto nós temos sempre de ver a dor à luz destas três variáveis. E isto para dizer que efetivamente a dor acaba por estar muito depois interrelacionada com a ansiedade e com o medo, como estavas a dizer. E porquê é que isto acaba por causar mais dor? Porque nós, no fundo, acabamos por utilizar ou identificar a ansiedade e o medo como sendo emoções, que são emoções, porque de alguma forma levam a ação como desagradáveis, mas mais do que desagradáveis, de difícil gestão. E nós não gostamos de contactar com emoções de difícil gestão, precisamente pelo desconforto que elas nos provocam. E a dor acaba por estar muito associada a isso e, obviamente, que sendo depois também uma manifestação emocional, ela vai ser exacerbada e vai estender-se e vai ser descarregada também ao nível do corpo. Portanto, isto acaba por ser um ciclo, não é? A tensão a que somos expostos ao nível da dor acaba por aumentar também a própria tensão. E a tensão aumenta a dor. E, portanto, acabamos por andar numa roda, num ciclo um bocadinho vicioso. Normalmente, eu até dou este exemplo, é quase como se fosse uma bola de neve, ou seja, nós inicialmente realmente podemos ter uma lesão física, o mais comum, ou que nos aparece mais vezes, e acho que no teu contexto também, uma dor de costas, e muitas das vezes a pessoa vai fazer um exame e até aparece uma hérnia discal. Mas é o que tento sempre passar à pessoa. Há muito além daquela hérnia discal. De facto, pode haver uma componente física e biomecânica daquela dor. Mas aquilo é a base, ou seja, a partir dali existem muitos outros fatores que podem estar a contribuir de facto para eu sentir uma dor numa intensidade maior e que podem ser trabalhados em contexto, seja psicológico, seja através da fisioterapia ou idealmente os dois em conjunto, mas que há sempre mais qualquer coisa. Eu até costumo dar o exemplo da caneca. Imaginem que a hérnia é a base ou é a caneca e o que nós fazemos, ou seja, o meu estilo de vida, se eu pratico ou não exercício, se eu tenho uma alimentação adequada ou não, o sono, o meu stress, a minha ansiedade, tudo isso é água que vamos pondo dentro da nossa caneca. Então são tudo fatores que eu consigo modificar e controlar. E muitas das vezes acontece que as pessoas até são operadas e a dor até persiste. E nesses casos temos de facto a presença clara de psicoemocional muito intensa. Exatamente, como estes fatores estavam a prevalecer mais sobre aquela hérnia na experiência de dor e naquela intensidade de dor. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas, nós tendemos a querer procurar logo a minha causa, ou seja... E normalmente é o descartar de uma causa, e deve ser, atenção, Exatamente. O descartar de uma causa física primeiro, sem perceber qual é que é o sofrimento psíquico que acaba por estar por trás desta dor. Não é? Exatamente, ou porque seja... isto é de tal forma uma bola de neve que às tantas nós já nem sabemos se aquilo que eu sinto é efetivamente uma causa física, se é efetivamente já uma interpretação
emocional ou psicológica. Ou as duas, exatamente. Portanto, às vezes é um bocadinho difícil também de encontrar qual é que foi a base que disputou o verdadeiro problema. Exatamente. É assim, eu acho que é importante os exames complementares e devem existir, claro, nem que seja para despistar algo mais grave, e por isso é que nós profissionais de saúde temos as red flags, não é? Chamadas bandeiras vermelhas, exatamente para descartar a possibilidade destes fatores poderem estar na origem daquela dor. Mas é importante também termos a noção que existem outras bandeiras, as amarelas, as pretas, muito mais relacionadas ao foro psicológico e emocional, e que de facto aquela dor física é real e existe, mas surge de um conjunto de fatores. Sim, fatores esses, exatamente, fatores esses que devem ser trabalhados. E eu acho que quando nós tentamos procurar só uma causa para a dor, e eu sinto muito isto nestes pacientes que já sentem dor há muito tempo, acabamos por cair um bocadinho a frustração, porque eu acho que a causa da minha dor era só aquilo, eu resolvi aquilo, mas eu continuo com dor. Então o que é que se passa? Ou até eu sinto dor, eu fui fazer o exame, mas o exame e o médico diz que não acusa nada, que eu não tenho nada. E muitas das vezes estas pessoas acabam por achar que a dor é psicológica e de facto tem uma dimensão psicológica, mas não quer dizer que aquela dor não seja física e eu realmente não esteja a sentir dor ou até esteja maluca, não. A dor existe, aquela dor é real, mas já está com uma componente emocional e alterações a nível psicológico e mesmo do próprio funcionamento cerebral, não é? É o que se tem estudado mais hoje em dia, esta evolução da dor, esta transição de uma teoria tão mecanicista, tão biomecânica, tão física, para uma transição mais holística, perceber todos os efeitos que existem também a nível... Perceber a dor em contexto. Exatamente. E eu acho que é importante as pessoas também começarem a ter esta noção, que a dor é muito além de uma lesão mecânica, não é? Não é por isso que temos pessoas que partem um braço e sentem muita dor, temos outras que partem um braço e como continuam a conseguir fazer a sua vida profissional ou o seu dia-a-dia, até conseguem suportar melhor essa dor. E nas duas pessoas diferentes, em contextos diferentes, existe uma resposta à dor também diferente. Que tem que ver, lá está, com a capacidade que nós temos de suportar, portanto, esta tolerância à dor, não é? E a própria forma como nós interpretamos a dor, porque com base nas tais experiências precoces que nós estávamos a falar há pouco. Mas de alguma forma, esta dor e a junção de todos estes pilares essenciais para o sentir dor ou para interpretar a dor, eles acabam também por dar muito origem aqui àquilo que é o chamado stress, não é? Porque nós muitas vezes ouvimos hoje em dia. Porquê? Porque este stress também vai fazer com que exista um rompimento com a nossa homeostase interna. Exatamente. E isto vai ter uma influência e um impacto muito grande depois no nosso bem-estar. E quando nós estávamos a falar da dor e quando nós estávamos a falar deste ciclo vicioso que se cria, tem mesmo que ver com isto, que é, por mais que eu possa sentir dor, a forma como eu a interpreto ou a reação emocional que eu vou ter perante esta dor vai-me fazer ter mais dor. Porquê? Porque eu vou ficar mais hipervigilante a todas as sensações corporais, não é? Além disso, vou aumentar também o meu stress por ficar mais hipervigilante e por confirmar que realmente aquelas sensações estão a manifestar e às tantas, por aumentar o stress, ainda se vão exacerbar. E depois, como resultado, eu exacerbo então e acabo por sentir mais dor. Portanto, acaba por haver sempre aqui uma influência entre a hipervigilância, a tensão e o stress que são colocados nesta situação e no final, como resultado, temos a dor. Não é? Exatamente. E é importante falar que mesmo o stress, não é? O nosso stress emocional e do nosso dia-a-dia, realmente tem repercussões físicas, ou seja, se eu ando mais estressada, é normal eu estar também mais tensa fisicamente, sinto-me mais tensa, mais pesada, mas isso não quer necessariamente dizer que eu estou pior, eu sinto mais dor e estou mais tensa porque estou pior, não. É importante conseguirmos enquadrar que hoje, ou nesta semana, se eu me sinto mais ansiosa, também é normal que eu esteja mais tensa e esse stress também é normal que eu sinta um bocadinho mais de dor. Eu acho que às vezes é um bocadinho isto.
não é tanto estarmos preocupados em eliminar a dor e a intensidade da dor, porque a dor é real, Exato. a dor existe e nós nunca vamos conseguir ou não devemos conseguir não sentir dor. Claro. Mas Ela é uma que seja- experiência que de alguma forma também é protetora. Exatamente, mas que seja uma dor que me permite ter qualidade de vida e fazer aquilo que eu mais quero fazer no meu dia a dia. Eu acho que é isso que às vezes é importante, esse mindset, essa mudança de mindset. E Eu não venho conhecimento. para ficar sem dor, eu venho para Aprender a lidar com a minha a dor. lidar com a minha dor, a controlar a minha dor. Porque acho que depois estes quadros de stress, ansiedade e mais dor levam-nos para Medo, outro. não é? Exatamente, e o próprio medo leva-nos para outra dimensão, que é a fobia ao movimento, ou seja, eu começo a ter medo de mexer, porque eventualmente no passado eu fiz aquele movimento e esse movimento até me desencadeou dor, e lá está, como tu estavas a dizer, Houve aqui uma associação, não é? houve uma emoção ali associada a esse movimento que foi processada a nível central, e cada vez que eu faço esse movimento ativo quase esse circuito e vou reagir novamente com dor. E muitas das vezes acho que é preciso também este trabalho um bocadinho físico, não te dobres dessa forma ou não faças esse exercício, mas o contrário, não, vamos tentar expor exatamente ao movimento que tens medo, vamos tentar expor e que tu consigas fazer esse movimento com menos dor e mais confiança, porque eu sei que isso a longo prazo, no imediato, até te pode dar um bocadinho mais de dor, mas a repetição desse movimento, como te vai dar a partir de uma experiência emocional mais agradável, a intensidade de dor também E aquela acaba resposta vai se por baixar. desvanecendo. Exatamente. A resposta que foi criada em torno da dor, não é? Portanto, nós tivemos uma resposta comportamental, com base nessa Exatamente. associação emocional, que nos faz depois ter um comportamento muito comum nestas situações, que é evitamento. Portanto, se eu tenho medo porque aquela situação me provocou dor, eu desencadeio uma resposta emocional de medo e das próximas vezes eu já vou evitar fazer ou expor-me àquela determinada situação com o objetivo de não sentir estas coisas que para mim são desagradáveis. Exatamente. Só que ele vai persistir, não é? E depois vai se transformar, e é aquilo que eu digo muitas vezes. E às vezes até aumenta, ou seja, eu até tinha medo de fazer só aquele movimento. Sim, e generaliza. Exatamente, mas agora eu já sinto medo ao fazer menos e até já sinto dor ao fazer cada vez menos, ou seja, depois começamos a entrar noutra roda e noutra bola de neve, que é, eu vou fazendo cada vez menos, então se eu tenho menos atividade física e menos experiência de movimento, Exatamente. nós sabemos que isso também está diretamente relacionado com o aumento da intensidade da dor. É bastante importante a variabilidade do movimento. É o que eu costumo dizer, nós fomos feitos para mexer. Se eu não me mexo e reduzo o meu dia-a-dia a um padrão de movimento, é normal que quando eu experiencio padrões de movimento aos quais eu não estou habituada, eu sinta determinadas sensações. Muitas das vezes, à primeira vez, até são sensações desagradáveis, mas não quer dizer que algo de errado esteja a acontecer. Exatamente. Às vezes só preciso de, lá está, fortalecer esse circuito, tentar atribuir uma emoção mais agradável, uma experiência de movimento mais agradável, para eu conseguir ter, para além da variabilidade de movimento, ter menos intensidade da dor nos movimentos que eu até achava que eram dolorosos. Não é? Sim, e porque assim, se tu te começas a retirar, automaticamente tu vais retirando e vais gradualmente passando para a eliminação de mais situações que possam ser potenciadoras, não é? E a partir do momento em que existe um comprometimento do teu dia-a-dia e da tua rotina, isso já será um alerta para uma questão aqui do foro mais psicológico, mais emocional. E é importante também depois fazer este trabalho, olhando também aqui à área, exatamente, fazer este trabalho com o objetivo de desensibilizarmos, uma desensibilização sistemática, como nós lhe costumamos chamar, desensibilizarmos a ligação, a associação que foi feita com toda esta situação. Exatamente. Para promovermos depois uma adequada ou uma readequação àquela situação que foi ficando para trás, não é? Portanto, é preciso desconstruir aquele medo e aquela relação e aquela associação
emocional que foi feita naquele momento para que depois a pessoa se consiga reorganizar novamente. Exatamente. Compreender as crenças disfuncionais, compreender de alguma forma também aqui as distorções cognitivas, aquilo que muitas vezes está na base destes comportamentos e destas interpretações. Sim, e que acaba por contribuir a médio e longo prazo para o aumento constante na intensidade daquela dor. Exatamente. Eu acho que é super importante aqui o trabalho do fisioterapeuta juntamente com o psicólogo e idealmente se a pessoa até praticar algum tipo de atividade física com o personal trainer, exatamente para tentarmos fazer este trabalho de equipa, de conseguir esclarecer alguns conceitos que, embora estejam muito perpetuados, estão errados e tentarmos levar aquela pessoa para a exposição gradual àqueles movimentos, tentar trabalhar de facto a influência da minha emoção, do meu stress, a minha ansiedade na dor. Eu acho até que é muito interessante nós conseguimos trabalhar isso em contexto de fisioterapia, costumo fazê-lo quando estou a expor realmente a pessoa aos movimentos que para ela são mais lesivos, na opinião dela, ou que tem mais medo, potencialmente perigoso. Exatamente, ou que tem mais medo de fazer, e às vezes até aproveito aí para esclarecer muitos desses conceitos, mas porque é que tem medo? Porque é que realmente acha que este padrão de movimento está a causar uma lesão? E é engraçado, há bocado falavas dessas experiências precoces, às vezes também é a experiência do meu contexto, ou seja, eu tive uma tia que fez este movimento e nunca mais conseguiu ficar... Tem a ver só com aquilo que aconteceu connosco, mas depois a forma como também aconteceu com os outros, e isso também pode desencadear esta resposta e este comportamento que depois se irá perpetuar no tempo, sem dúvida. Pronto, e às vezes é um bocadinho isto, ou seja, aquela pessoa até associa aquele movimento potencialmente lesivo e até tem medo de fazer, não porque experienciou dor a fazê-lo, mas porque teve alguém muito próximo que o fez e que aquilo acabou por sentir dor, ou acabou numa sensação de dor. Sim. Como a forma como aquela pessoa viveu aquilo poderá vir a ser a forma como eu também vou vivenciar. Exatamente. E acho que mesmo, ou seja, o facto de conseguirmos transmitir à pessoa de como este contexto todo à volta pode influenciar a sua experiência de dor também é importante, assim como a família, ou seja, termos o exemplo contrário, se eu tenho o apoio da minha família ou do meu companheiro a perceber que a minha dor é real e que realmente existe. Suporte social. Exatamente. Mesmo que eu não tenha uma lesão real tecidual, eu sinto dor. Exatamente. E o facto do contexto à volta conseguir perceber a minha dor também me vai deixar mais calma e mais tranquilo, vai-me fazer sentir que eu tenho um porto seguro, acolhida, e vai-me, eu costumo dizer até, vai-me ajudar a tratar, porque eu tenho ali alguém com suporte. Não é? Exatamente. Enquanto que aquela pessoa não me desvaloriza, ainda me ajuda a valorizar. E além de me ajudar a valorizar, ainda me ajuda a reconhecer. E é importante nós termos esta consciencialização para também termos aqui um processo terapêutico, seja terapêutico seja terapêutico de psicologia eficaz. Não é? É importante esta consciencialização. Obviamente que podem chegar sempre até nós, pacientes que não reconhecem que aquilo possa ter um impacto ou que esta dor possa ter também uma causa psicológica, mas nós de alguma forma também desconstruímos isto. Mas acima de tudo é importante que aquele paciente que chega até nós tenha alguma consciência daquilo que está a acontecer na sua vida. Não é? Sim, reconhecimento dele e não só porque o outro disse que. Exatamente, acho que é um bocadinho esse trabalho que nós profissionais de saúde, sobretudo nós que lidamos com pessoas com problemas mais persistentes no tempo, eu nem gosto de falar muito do termo crónico, porque eu acho que as pessoas associam isso sempre a algo transcendente e mau, mas algo que persiste no tempo e tentar perceber que se persiste no tempo, a minha causa de dor provavelmente já não é tão tecidual ou tão física, porque felizmente o nosso corpo é uma máquina que praticamente na ausência de doença
física grave, consegue recuperar, não é? Nós partimos o nosso braço e ele não fica eternamente partido. Nós conseguimos recuperar fisicamente muitas das vezes das lesões. O que acontece é, às vezes estamos a recuperar fisicamente uma lesão, mas não são trabalhados conceitos como a confiança da pessoa. Os pilares básicos da autoestima, portanto, autoeficácia, autoconfiança. Não é? E depois aquela pessoa acaba por construir ali um quadro de dor em que a própria lesão, que era tecidual nesse caso e era real, já cicatrizou, mas que ainda persiste um quadro de dor, às vezes por estes fatores que não foram trabalhados e não foram resolvidos em contexto clínico. E por isso é que eu acho que muitas das vezes as pessoas até terminam os processos de fisioterapia e começam nos ginásios, até começam na sua vida habitual. Exatamente, e muitas das vezes têm estas crises de dor também associadas ao não ter sido trabalhado esses 3 pilares, que são fundamentais. E é o que eu costumo dizer, esses 3 pilares não são fáceis de trabalhar com aquela fisioterapia mais passiva. Às vezes é preciso a terapia ativa para nós conseguirmos mudar o nosso corpo num todo, porque isso realmente é que tem o poder de mudar o nosso processamento central, não é? E o nosso humor. Sim, porque lá está, era aquilo que estávamos a falar ainda há pouco. Se a dor é vista não só como uma questão física, mas também vista como uma questão emocional, uma questão cognitiva, obviamente nós temos de tratar todos estes pilares, não é? Porque de alguma forma nós precisamos. Lá está, nós não construímos uma casa pelo telhado, nós construímos pela base. Portanto, não tratando a base, não tentando perceber qual é que poderá ser a origem daquela situação, dificilmente depois nós chegamos àquele telhado que tanto queremos atingir. E se começarmos por cima, o mais certo é cair, não é? Exatamente. Portanto, ou retomar depois aquela situação. E eles voltam porque efetivamente as coisas persistem, não porque exista um impacto físico, mas porque aquela interpretação ela continua a persistir. Porque não foi resolvida, não foi tratada. Não é? Exatamente. E às vezes é preciso nós respeitarmos mesmo esses limites. Ou seja, se eu sinto dor no meu dia a dia e até faço ginásio, mas o ginásio até me deixa pior, não é o ginásio que é o problema ou o bicho-papão. Muitas das vezes é aqueles movimentos que eu estou a fazer, eu ainda não me sinto realmente confiante para os realizar e aquilo cria-me uma emoção desagradável e outras coisas mais um bocadinho mais complexas que vão acabar numa experiência de dor. E então é o que eu digo muitas das vezes a essas pessoas, não significa parar o ginásio. Exatamente. De todo que não, porque a atividade física e o exercício físico estão diretamente relacionados com a hipoalgesia, ou seja, a diminuição de sensação e da intensidade da dor, salvo raras exceções. Mas às vezes é preciso irmos mais atrás, ou seja, começarmos por construir a nossa base. E às vezes a base são padrões de movimento extremamente simples e sem cargas externas. Mas vamos passinho a passinho até conseguirmos regressar ao ginásio e fazer tudo aquilo que queremos. Acho que às vezes existe muito também quase essa crença de ok, eu sinto dor, eu tenho de deixar de praticar atividade física porque isso retiramos de tudo aquilo. Exatamente, porque eu vou me sentir pior e se calhar a atividade física era aquilo que eu mais gostava de fazer porque fazia-me sentir bem. E muitas das vezes não, dá para trabalhar perfeitamente em paralelo. Exatamente. Ir nos adaptando também para não nos retirarmos completamente daquele contexto, porque lá está, se nós começamos a retirar-nos de todos aqueles contextos que nos fazem sentir bem, exatamente, que são prazerosos, que são gratificantes e onde nós vamos buscar realmente estas emoções de mais fácil gestão, nós depois podemos caminhar, lá está, a curto, médio prazo para quadros de ansiedade, para quadros de depressão. Associados mesmo associados à dor, porque nos fomos retirando gradualmente, começámos a desenvolver estas tais respostas de evitamento, de hipervigilância e, portanto, eu para evitar sentir isto não me vou expor. Não é? E de repente retiro-me por completo de tudo, isolo-me e sabemos que a tendência ao isolamento acaba por poder dar origem então a estes quadros. Sim, ou seja, acaba por ser muito isso, não é? Às vezes as pessoas quando adotam esse comportamento de evitação e mesmo fobia ao movimento deixam de conseguir fazer muitas das vezes tarefas básicas, porque eu para realizar
simples tarefas de lavar os dentes, tomar banho, é preciso movimento, é preciso expor-me a esses padrões de movimento. Então, se eu deixo de praticar atividade física, se eu deixo de expor-me a estes padrões, seja a forma que for, eu começo também a médio e longo prazo a evitá-los, mas existem tarefas básicas que eu vou ter de os executar mais cedo ou mais tarde. E muitas das vezes acontece isso, ou seja, aí já entra mais os síndromes também da ansiedade e da depressão, porque as pessoas chegam ao ponto de eu já nem consigo lavar os meus dentes, ou eu já nem consigo lavar os meus pés. E muitas das vezes o problema até começou bem cá atrás, quando deixámos de realmente fazer. Mas só nos apercebemos quando aquilo realmente já está a impactar até a satisfação das necessidades mais básicas. Exatamente. Da alimentação, da higiene, da hidratação, portanto, tudo isto que nós já poderíamos ter visto efetivamente cá atrás, que fomos se calhar anulando um bocadinho, porque ok, vai passar, é passageiro, é só mais um dia. Sim, ou até nem procurámos o tratamento ou o profissional. Exatamente, o profissional mais adequado, um profissional que soubesse interpretar aquela pessoa naquele contexto, como não é? Como um todo, e perceber que se calhar aquela dor naquela pessoa já não estava associada só a uma causa física. Exatamente. E então que já não nos tínhamos a limitar cada vez mais mesmo a padrões de movimentos, mas sim o inverso, tentar perceber o contexto, de forma que os fatores emocionais, a ansiedade, o stress estavam a impactar essa dor, o facto de eu não querer fazer movimentos por medo de surgir dor, todos estes fatores perpetuados no tempo vão, eu acho, e na minha opinião, e sinto cada vez mais isso, e os estudos que saem também que falam isso, que vão levar a crises cada vez maiores e tendencialmente mais depressivos, assim, a emoções mais tristes e desagradáveis. Exatamente. Pronto, outra coisa que às vezes que é muito comum associada a estas pessoas com dor persistente e dor durante bastante tempo é o sono. Não sei se tens essa experiência também, que as pessoas assim com dor persistente muitas das vezes estão associadas e associam a um padrão de sono desregular. É importante, desculpe interromper, Adriana, é importante sempre quando nós fazemos uma primeira abordagem com cada paciente, seja por questão de dor crónica, seja ou de outra patologia qualquer, seja por questão de ansiedade, é importante analisarmos sempre qual é que é a rotina diária desta pessoa, identificarmos o que é que de facto poderá ser flexibilizado e poderá ser reajustado, tendo em vista a redução destes sintomas que o fazem procurar a terapia. Porque muitas vezes aquilo que acontece é a rotina de sono, a higiene de sono, não é? Não é reparadora, ponto. Não existe uma boa higiene de sono. Depois, em termos de alimentação, também não existe uma boa alimentação. A pessoa às tantas sai de casa às 7 da manhã e só volta a comer se calhar à 1 da tarde. Portanto, estes pilares são fundamentais, seja sono, seja alimentação, seja exercício físico, não é? Portanto, são tudo pilares essenciais e que fazem parte de uma rotina saudável que depois vão ter interferência automaticamente nesta questão da ansiedade. Sabes que eu acho que é um bocadinho isto. Eu acho que se fala muito neste estilo de vida dito saudável, mas que muitas das vezes nós não percebemos na prática o que é isto. O que é isto? Sim, não é só comer bem. Exatamente, não é só comer bem e dormir bem. Exato. Porque é que de facto o estilo de vida saudável me torna, neste caso, mais resilientador, me torna mais feliz, mais capaz de lidar com cada situação. E eu acho que também é um bocadinho isso, ou seja, nós até conhecemos estes pilares que, na minha opinião, são bastante, infelizmente, hoje em dia, ainda muito negligenciados em algumas áreas da saúde. Mais depressa eu olho para o exame que aquela pessoa me traz do que eu olho para aquela pessoa. Olho para esses fatores que estavas a dizer, como é que é o sono dela, como é que é a alimentação, se pratica exercício físico, se não pratica, se tem algum medo, se tem algum receio de fazer movimento, como é que é toda a experiência dela relativa àquela situação, se existe na família, se não existe, porque acho que isso de facto é que te vai dar aquele contexto de dor e aquela experiência de dor àquela pessoa. E todos
o conjunto destes fatores, daí eles serem tão essenciais, mesmo às vezes o sono, fala-se muito disso que estavas a falar, da higiene do sono, mas eu sinto que as pessoas ainda não sabem o que é a higiene do sono. É o quê? Acordar de manhã e deitar-me à mesma hora, todos os dias, levantar-me à mesma hora. Porque é que é assim tão importante? E muitas das vezes o sono tem uma função primária, básica e essencial, que é regular ritmos circadianos. O que é que são estes ritmos circadianos? Basicamente é como se fossem os nossos relógios. Exatamente. Okay? São os nossos relógios internos que regulam também os nossos órgãos e todo o nosso funcionamento interno. Então, se eu não consigo ter um padrão de sono regular, não é? E sinto que não tenho um sono reparador, provavelmente alguns destes relógios também andam desajustados. E um desses relógios também tem a ver com o limiar de sensibilidade à dor. Não é à toa que quando eu durmo mal, não é? Nós às vezes até brincamos que estás mais sensível hoje, não é? Nós tocamos, os níveis de irritabilidade estão mais elevados, não é? E por isso é que é tão importante também esta questão do sono em casos de dor e de dor persistente, muitas das vezes por estes motivos, e às vezes um terapeuta do sono a trabalhar em conjunto connosco, ou mesmo um nutricionista, se o problema for mais a questão alimentar, dos distúrbios compulsivos, tudo isto influencia. Às vezes da própria reeducação, não é? Exatamente. Porque pode não haver realmente um quadro diagnóstico subjacente, mas uma reeducação que muitas vezes quem tem uma rotina, lá está, mais desestruturada, não é? Acaba por não ter também esta educação em termos alimentares que é tão necessária, não digo só de comer bem, de se alimentar bem, mas a hora que o fazem, não é? Exatamente. De escolher bem os horários e, sobretudo, tentar perceber que toda a mudança e, sobretudo, mudança de hábitos leva tempo. Portanto, nós não podemos querer que uma pessoa que tem dor, ou se eu sinto dor há tanto tempo, que a minha dor desapareça em menos de uma hora, ou desapareça em 2, 3 dias. Desafio, não é? Exatamente. A pessoa ser exposta sistematicamente à consulta e não estar a acontecer, não é não acontecer nada, mas é não estar a acontecer da forma que a pessoa tinha perspectivado no tempo que tinha definido. Exatamente, lá está a tal gestão de expectativas, que eu acho que também é muito importante de ser feita por esse motivo. Inicialmente, logo. Por esse motivo, porque, ok, eu sinto dor, mas eu vou ter de perceber primeiro o que é que está a condicionar a minha compreensão daquela dor e a minha diminuição da intensidade, e tudo isto leva tempo. Eu preciso de tempo para conseguir integrar, para conseguir aprender, para conseguir lidar com a situação. Fase de educação. Nós temos que educar aquele paciente, seja em termos dos hábitos, seja em termos da própria patologia ou da presença de sintomas que realmente acontece. É uma fase de psicoeducação que é sempre necessário ser cumprida antes do início de qualquer processo. Não sei se contigo acaba por ser a mesma coisa, não é? Sim. Normalmente é isso que eu faço, tento perceber primeiro todos estes fatores e todo o contexto da pessoa, para tentar também ver se há necessidade, e quase sempre, nestes casos de dor persistente, é preciso realmente uma equipa, porque nós, quando trabalhamos só no nosso cubículo, dificilmente nós conseguimos ajudar aquela pessoa, porque já há tanta coisa ali a influenciar que nós vamos ter de trabalhar todos em prol daquela pessoa. Já não é só a causa física, todas as causas, e essas causas todas vão ter de ser trabalhadas em conjunto para nós conseguirmos realmente melhorar aquela qualidade de vida, e sobretudo em conjunto com a pessoa, porque eu acho que às vezes também é o que falha, é que a pessoa tem de perceber que faz parte do processo, ela é a componente mais ativa e essencial do processo, e não pode querer, ou eu não posso querer melhorar a minha intensidade de dor fora do meu processo de recuperação. Eu tenho de querer estar neste processo e querer ficar efetivamente melhor. Em todos os domínios, não é? Não é só
E bem, a pessoa procura sempre uma causa física e aquilo que digo sempre em sessão. É importante descartarmos sempre uma causa física antes sequer de tentarmos perceber aqui a questão emocional. E portanto, muitas vezes as pessoas fazem e bem o despiste desta causa física, mas ela não existindo, depois também não procuram outro plano. Eu nem diria causa física, porque eu acho que realmente existe muitas das vezes uma causa física, mas perceber se aquela causa física realmente é o que está a ser a origem da minha dor, ou é uma consequência da minha dor, ou é mais uma coisa que existe e que tem de ser trabalhada, aliada Mas à será que minha ela intensidade. efetivamente existe, não é? Ou seja, até pode já ser uma interpretação e uma exacerbação da sensação. Exatamente. Da sensação. Mas será que realmente não existe um quadro físico que esteja a provocar aquela dor? Ou seja, tentar descartar, eu acho que o mais importante é tentar descartar um problema, exatamente, um problema mais grave, não é? Um problema do foro oncológico ou outra coisa qualquer que possa realmente estar a condicionar-me. Mas quando não existem estas tais bandeiras vermelhas, ainda há possibilidade de tratamento. Estes tratamentos não precisam de ser inovadores, às vezes é preciso trabalhar o básico para chegar ao complexo. Às vezes não é preciso complicar muito, porque já está tudo tão complicado que se nós ainda tentamos fazer algo muito complexo. O básico bem feito. Exatamente, o básico e bem feito às vezes é o melhor. Pronto, obrigada, Mariana. Espero que tenham gostado deste bocadinho de conversa, tá? E até breve. E até à próxima. Obrigada. Obrigada.